agora mesmo, numa fração de segundo, sair com uma maleta lotada com 3 milhões de dólares em dinheiro vivo ou pegar um único centavo de cobre, mas tipo, um centavo que tem a propriedade mágica de dobrar de valor a cada dia durante exatos 31 dias. Olha, parece uma escolha meio óbvia para a maioria das pessoas, né? Exatamente. Parece até piada. Porque, sério, quem negaria 3 milhões de dólares ali na mão? Só que essa decisão, que parece super boba, esconde o verdadeiro motivo pelo qual a esmagadora maioria das dietas falha, empresas promissoras quebram e os relacionamentos vão por água abaixo. Com certeza. Então, na nossa exploração de hoje, a gente vai mergulhar nas ideias do material O Efeito Composto, do Darren Hardy, e a nossa missão aqui é desmascarar aquele mito super sedutor do sucesso da noite para o dia. A gente vai investigar a fórmula matemática, biológica e também comportamental que dita os resultados de longo prazo. E de um jeito que a sociedade atual simplesmente odeia admitir. Sabe o que torna essa nossa análise tão urgente? É que a gente vive hoje o auge do que o autor chama de mentalidade de micro-ondas. Mentalidade de micro-ondas, gostei do termo. Pois é, o nosso cérebro humano hoje em dia foi totalmente condicionado a esperar resultados tipo em 30 segundos. A gente tem aplicativos para encontrar um parceiro arrastando o dedo na tela, um botão para receber comida quente na porta de casa em minutos, né? Promessas de ficar rico com um clique. Exato. Essa conveniência toda criou uma ilusão muito perigosa. A ilusão de que o sucesso verdadeiro, aquele que sustenta uma vida inteira, também pode ser colocado no micro-ondas e ficar pronto rapidinho. Mas não é bem assim que a banda toca. Nem um pouco. A verdadeira fórmula do efeito composto é construída com ingredientes assim, bem menos glamurosos. É uma soma de pequenas escolhas inteligentes, mais uma consistência absoluta, multiplicadas pelo tempo. E o resultado disso é o quê? A transformação radical. Só que o processo em si, e é aí que muita gente trava, é lento, é repetitivo e, sendo bem franco, na maior parte do tempo, é profundamente tedioso. É o oposto total daquela promessa de perca 10 quilos em uma semana, né? E, sabe, para entender por que esse sucesso cozinhado em fogo lento não só vence, mas esmaga a mentalidade de micro-ondas, a gente precisa voltar naquela escolha do centavo mágico. Boa. Vamos olhar para a matemática da paciência. Nisso! O que acontece na prática com a pessoa que escolhe o centavo e deixa os 3 milhões na mesa? Olha, no começo, o que acontece é um período bem prolongado de pura tortura psicológica. Tortura? Como assim? Sim, porque é aqui que o efeito composto filtra quem vai ter sucesso de verdade e quem vai ficar pelo caminho. O crescimento exponencial tem uma característica meio cruel, sabe? Ele é completamente invisível no começo. Ah, entendi. Vamos acompanhar os dias. No 5º dia, a pessoa que pegou o centavo tem meros 16 centavos. Nossa! 16 centavos. Pois é. Aí no 10º dia, o valor chegou a apenas 512 dólares. Enquanto isso, a outra pessoa que pegou os 3 milhões logo de cara, já está comprando carro esportivo, viajando de primeira classe. O abismo entre os dois parece impossível de superar. Sendo bem honesta, quem quer ser a pessoa com 500 dólares no bolso enquanto o vizinho tá lá esbanjando milhões? Quase ninguém. Porque, além de tudo, tem a inflação, tem o risco de amanhã dar tudo errado, tem a pressão social da família perguntando o que você está fazendo da vida. E aí, chegando no 20º dia, faltando pouco mais de uma semana para o prazo acabar, esse centavo mágico vale o quê? Uns 5 mil dólares, né? Isso, por volta de 5 mil dólares. E aposto que é nesse exato ponto que o ser humano médio simplesmente joga a toalha. A pessoa olha para o esforço todo, compara os 5 mil com os 3 milhões do vizinho e conclui que o método inteiro é uma farsa. Ela desiste bem na linha de chegada. Precisamente. Desistir no dia 20 é o erro fatal que define a mediocridade, porque a mágica da matemática, ela só revela a força dela de verdade na fase final do ciclo. E o que acontece nessa reta final? No 29º dia, aquele montante, de repente dá um salto para 2,7 milhões de dólares.
Caramba, de 5 mil para quase 3 milhões. Sim, no 30º dia pula para 5,3 milhões. E no 31º dia, aquele centavo que todo mundo ignorou alcança a marca absurda de 10 milhões 737 mil dólares. Deixou os 3 milhões iniciais completamente comendo poeira. Exatamente. A grande lição aqui não é só financeira, sabe? É sobre como o progresso inicial não gera dopamina no cérebro. Ele não é nada excitante. Mas quando a curva matemática finalmente vira para cima, ela decola como um foguete. E aí, meu amigo, ninguém mais consegue alcançar. Nossa, isso é poderoso. Mas, tipo, se a matemática é tão exata assim, por que a aplicação prática disso na vida real é sempre tão desastrosa? Porque, na teoria, qualquer pessoa consegue entender o benefício de investir no longo prazo ou de comer uma salada em vez de um fast food. É verdade. O material traz uma frase que acho que ecoa perfeitamente esse nosso paradoxo. A frase é: elefantes não mordem, mosquitos sim. Sensacional, essa analogia. Né? Não é o desastre colossal que arruína um projeto de vida, mas as picadas minúsculas e invisíveis de cada dia. E essa é a ponte perfeita entre a matemática fria e o nosso comportamento humano. O autor ilustra isso de uma forma muito brilhante com a história de 3 amigos de infância: o Larry, o Scott e o Brad. Conta para nossa audiência como é essa história. Então, os 3 compartilham realidades praticamente idênticas. Eles vivem no mesmo bairro, ganham salários iguais, têm uma saúde mediana e casamentos normais. Tá tudo igual. Ponto de partida idêntico. Isso. Aí o Larry decide que a vida tá boa do jeito que tá e mantém exatamente a mesma rotina de sempre. Não muda nada. O famoso time que tá ganhando não se mexe. Exato. Já o Scott, ele decide implementar umas mudanças que são praticamente microscópicas. Ele corta 125 calorias da dieta diária dele, tipo tira o molho da salada, e começa a ler 10 páginas de um livro de desenvolvimento pessoal todo dia. Super tranquilo, 10 páginas dá o quê? Uns 10 minutos. Nem isso às vezes. E o terceiro, o Brad, ele toma uma decisão oposta. Ele decide buscar um pouquinho mais de conforto na vida dele. Ele compra uma TV maior para a sala e começa a sair e comer alguns muffins durante a semana. O famoso muffin. Atitudes tão pequenas que se a gente cruzar com esses 3 caras na rua no primeiro mês, ou até, sei lá, no 10º mês, ninguém notaria diferença nenhuma neles. Nenhuma diferença visível. Porque um muffin a mais na terça-feira ou 10 páginas a mais na quinta não alteram a realidade imediata de ninguém, mas o efeito composto tá lá, agindo nos bastidores. E como age? Quando o material avança a história para o mês 31, o cenário muda de um jeito de cair o queixo. O Scott, que cortou o equivalente a meio pão por dia, perdeu cerca de 15 quilos. 15 quilos só cortando 125 calorias? Isso. E o Brad, que adicionou aquele inocente muffin na rotina, ganhou 15 quilos. Ou seja, a gente está falando de um abismo de mais de 30 quilos de diferença entre 2 amigos que começaram no mesmo exato ponto. Com os números assim. Mas, pelo que a gente leu no material, a balança é o de menos nessa história toda, né? Porque a biologia do nosso corpo cobra um preço muito mais sistêmico. E é exatamente aqui que a gente precisa abandonar aquele moralismo sobre não pode comer doce e entrar na biologia pura do efeito cascata. Não é que o Brad foi, sei lá, punido pelo universo por comer o muffin. Não tem karma envolvido. Não. A questão é como o corpo dele processou essa nova rotina. O carboidrato simples do muffin gera picos constantes de insulina no sangue. Esses picos levam a quedas bem bruscas de açúcar logo depois. Aqueles crashes de energia no meio da tarde que a pessoa fica pescando na frente do computador. Exatamente. E esses crashes afetam a qualidade do sono profundo dele. Acordando cronicamente cansado todos os dias, o cérebro do Brad passa a operar com níveis muito mais baixos de dopamina e de serotonina. O resultado? Ele fica super irritadiço. Nossa, e aí a bola de neve começa a descer a montanha. Sim, essa irritabilidade biológica afeta o trato dele com os colegas no escritório. Ele começa a dar patada em todo mundo, o que resulta em advertências do chefe dele. E ele chega em casa como? Frustrado com o trabalho, com os hormônios do estresse lá no teto. Ele chega em casa sem energia nenhuma para conversar com a esposa.
E, sem comunicação, a conexão emocional do casamento simplesmente se dissolve. Uma escolha culinária inofensiva desencadeia uma reação em cadeia que acaba destruindo um casamento. É assustador. Muito. Enquanto isso, o Scott usou aquelas 10 páginas diárias de leitura para aplicar uma ideia nova lá no escritório dele. Ele foi promovido, ganhou mais confiança, e essa energia nova revitalizou o casamento dele. Certo. E essa reação em cadeia faz muito sentido quando a gente olha para o passado e vê o estrago feito. Eu fico lembrando da analogia do para-brisa de um carro dirigindo na rodovia. Imagina uma pedrinha minúscula, que seria o muffin nessa história, batendo no vidro. Uma pedrinha que você mal escuta. Exato. É tão inofensiva que ninguém encosta o carro no acostamento por causa de uma marquinha daquelas. Só que o problema não é a pedra em si, é que o carro continua andando. E com a trepidação da estrada, as mudanças de temperatura ao longo dos meses, aquela marquinha vai se expandindo, até virar uma rachadura que compromete o vidro inteiro. Brilhante essa metáfora. O grande problema, porém, é que o muffin é gostoso na hora e ele não quebra o vidro no mesmo dia. Então, se não tem dor imediata, como diabos uma pessoa percebe que o para-brisa está sendo atingido todo dia? E essa é a grande armadilha da nossa neurobiologia, né? Como não tem dor no exato momento da escolha ruim, o cérebro simplesmente não a registra como uma ameaça. A solução que o autor traz para isso é um choque de realidade que ele chama de responsabilidade 100%. Esse conceito é forte. Muito. O Darren Hardy conta uma experiência brutal no livro, em que um antigo parceiro de negócios dele desviou mais de $330 mil da empresa deles. 330 mil. Dólares. A reação instintiva de qualquer ser humano seria apontar o dedo, gritar, processar o cara e se colocar no papel de vítima das circunstâncias, certo? Com certeza, eu faria isso. Mas o Darren tomou um caminho totalmente oposto. Ele olhou para a situação e assumiu 100% da culpa. Ele disse que a culpa era dele por não ter feito a devida verificação de antecedentes antes de assinar aquele contrato. Ele até descreveu esse episódio como o pagamento da mensalidade para aprender apanhando na tal da escola da vida. Peraí, só para deixar claro para nossa audiência. O cara é roubado na cara dura, o sócio leva o dinheiro e a responsabilidade é dele? Eu confesso que essa é uma pílula super difícil de engolir para muita gente. É totalmente contraintuitivo, eu sei, mas, segundo o autor, é o único caminho para você não virar um refém. Pensa bem, quando a culpa é delegada para a economia, para o governo ou para um sócio desonesto, o seu poder de mudar a situação também é delegado para eles. Ah, faz sentido, você tira o controle da sua mão. Exato. Assumir a responsabilidade total é um ato de recuperar o seu poder de ação. E a ferramenta prática que o material sugere para exercer esse poder e conseguir enxergar aquelas pedrinhas antes que elas quebrem o vidro do para-brisa é o rastreamento, ou a criação de um scorecard. O famoso caderninho de anotações. Isso. A instrução dele é registrar cada centavo, cada caloria ou cada minuto gasto naquele seu mau hábito de forma religiosa durante 21 dias. O que acaba revelando uns números bem assustadores. Quem decide acompanhar aquele gasto do cafezinho de $4 na padaria todo dia se depara com uma matemática bem brutal. Se esse valor do café fosse investido a juros compostos ao longo de 20 anos, se transformaria em mais de $50 mil. $50 mil? É um carro de luxo trocado por copos de papelão. Mas olha, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui de novo. Manda! Viver a vida anotando cada expresso que eu tomo ou cada garfada de sobremesa que eu dou, isso não suga toda a alegria e a espontaneidade da nossa existência? Fica parecendo que a gente arrumou um trabalho de contabilidade em tempo integral. Parece mesmo, e muita gente recua nessa hora. Mas é importante esclarecer um ponto fundamental. A ideia não é criar uma prisão perpétua de planilhas de Excel. O rastreamento de 21 dias é uma intervenção aguda, não um estilo de vida permanente. Ah, não é pro resto da vida? Não. É que a maior parte das nossas decisões diárias é gerenciada pelo piloto automático do nosso cérebro, justamente para poupar energia cognitiva. Anotar cada detalhe quebra esse automatismo temporariamente,
força a mente consciente a observar o comportamento no exato momento em que ele ocorre. E isso traz a tomada de decisão de volta para o córtex pré-frontal. Entendi. É como se fosse um choque para tirar a pessoa do transe, do modo zumbi. Mas a gente sabe muito bem como a natureza humana funciona, né? Opa, se sabe. Passam os 21 dias, a pessoa fecha o caderninho, para de anotar e, sei lá, 3 dias depois ela já tá de volta na fila da cafeteria comprando aquele mesmo café superfaturado. Ou ignorando a dieta de novo. Como é que essa consciência temporária se converte de fato numa mudança permanente? Porque a força de vontade, sozinha, a gente já sabe que esgota super rápido. E é exatamente por causa desse retorno inevitável ao padrão antigo que o autor faz uma distinção crucial. Ele separa a força de vontade do que ele chama de poder do porquê. Poder do porquê. Isso. A tentativa de mudar um hábito antigo usando apenas a força bruta, a força de vontade, é como tentar arrancar um carvalho gigantesco da terra usando só as mãos nuas. Impossível. As raízes estão profundamente entrelaçadas na biologia do seu cérebro. Se for uma plantinha nova,